Bom, meninos, vamos continuar nossa aula, né? Eu trouxe mais alguns exemplos pra gente findar essa parte de ligação iônica. Então, vamos lá. O primeiro exemplo aqui dessa parte é sódio e hidrogênio, tá? Então, eu sei que sódio é metal. Quem vai doar é o metal. E o hidrogênio que vai receber, tá? Ele que recebe, só que ele não tem classificação. Ele não tem classificação. Então, a gente sabe que ele recebe, tá? Então, vamos lá. Sódio tem um elétron na sua última camada. Novamente, gente, vou mostrar onde que vocês vão achar isso na tabela periódica. Então, eu vou aproximar um pouquinho mais da câmera, tá? Então, ó, se você ver aqui, ó, são esses números pequenininhos que tem aqui ao lado direito, tá? Em cada átomo tem sua quantidade. Então, eu vou pegar a última camada. Aqui também, ó, tá vendo? Na última camada, tá certo? Então, se eu ver o hidrogênio, ele só tem um elétron, tá? Então, vamos lá. O hidrogênio tem um elétron e o sódio também tem um elétron. Então, qual a capacidade do hidrogênio receber? Ele tem que ficar com 2, lembre-se, ele é exceção. Se ele tem que ficar com 2, ele só pode receber um só. E o sódio também, ele só pode dar um. Então, um doa e o outro recebe. E acaba a ligação química. Tá feito aqui a parte eletrônica. Como é que fica o aglomerado? O aglomerado é aqui, ó. Novamente, aqui eu vou explicar um pouquinho melhor, tá? Se ele perde um, ele ganha um. Quantos átomos eu estou usando de cada elemento? Apenas um. O número 1 em química a gente não escreve, porque não existe o zero. Não existe zero molécula, tá? O início sempre é 1, tá bom? Então, vamos supor que o átomo tenha 10 positivo e 10 negativo, tá? Positivos são prótons e negativos são elétrons. Se eu tô mexendo com o negativo, doando e recebendo, então o sódio perdeu 1. Se ele perdeu 1, vamos fingir que de menos 10 ele passa a menos 9. Então, lá dentro, ele não vai ter mais prótons, por isso que ele é positivo, tá certo? Tá indicando que ele tem um a mais. Porém, a leitura pra gente, pra ficar mais fácil, é que ele perdeu um elétron. E aqui, ele tá ganhando, então ele tem a mais a quantidade de elétrons, tá certo? Acabou o exercício, é isso que vocês vão fazer. Vocês vão fazer a parte eletrônica e a parte do aglomerado, da fórmula. Qual é a fórmula final? Vai ser NaH. É o resumo, tá? Essa é o que a gente conhece nos livros, tá bom? Vamos lá. Alumínio e flúor, tá? Então, vamos lá. Alumínio é metal. Se eu procurar na tabela periódica, a classificação dele é metal. Flúor, não metal. Então, eles podem formar uma ligação iônica? Sim, metal e não metal, tá? Eu vou na tabela periódica, vejo a quantidade de elétrons na última camada. O alumínio tem 3, tá? Então, quanto que ele vai doar? 3. Ele vai doar de uma vez? Sim ou não? Vai depender do companheiro que ele tá fazendo a ligação. O flúor, se eu for lá na tabela, ele tá lá na família 17. Família 17 tem 7 elétrons na última camada. Então, quantos elétrons ele vai poder receber? Apenas 1. Ele pode ficar com 9? Não. Ele pode ficar com 7? Não. Ele tem que ter 8. Então, eu pego apenas um daqui e passo para ele. Eu consegui eliminar um elétron do alumínio e o flúor recebeu 1. Esse flúor está estável? Ele tá com 8 elétrons. Então, perfeito. Esse aqui fechou. Pode sobrar esses dois? Não. Não pode sobrar, não pode faltar, não pode ficar pendurado nada. Tem que estar equilibrado. A doação e o recebimento. Então, eu tô fechando a fórmula aqui, eu tô falando, olha, você vai usar tantos átomos de alumínio, tantos átomos de flúor? Não. Então, eu posso colocar aqui a mais para poder tentar ajudar esse alumínio aqui. Tá certo? Eu ponho mais um. Esse flúor, quantos elétrons ele pode receber? Também, 1. Então, eu pego um aqui e ponho para cá. Ótimo. Também tá estável esses dois.
mas sobrou ainda um. Então, eu coloco outro átomo de flúor. E aí, eu dou o último elétron. Quando eu tenho que parar? Quando não tenho mais nada para receber e mais nada para doar. Tem alguma coisa mais para doar? Tem alguma coisa mais para receber? Nada. Então, aqui eu fecho a molécula. Então, vamos lá. Alumínio, quanto que ele perdeu? 3. Então, mais 3. Quantos átomos eu usei de alumínio? Apenas um. Vou colocar alguma coisa aqui? Não. Flúor, cada um, quanto ganhou? 1. Então, 1 aqui. Quantos átomos eu usei? Eu usei 3. Então, eu ponho 3 aqui embaixo. Fechou. Como é que eu dou resumo aqui? AlF3. Na hora de você fazer o resumo, você não vai colocar as cargas, tá? Você só vai colocar quantos átomos de cada elemento foi usado. 1 de alumínio e 3 de flúor. Número 1 não é para escrever, tá certo? Tudo bem? Vamos pro próximo exemplo? Então, vamos lá. Aqui eu tô colocando um K, que é o potássio, e o enxofre, tá? O potássio, ele é da mesma família do sódio, então ele tem um elétron na última. Isso, põe um pouquinho mais pra cá pro pessoal me ver. Isso. Então, assim, o K, ele é um metal, ele tem um elétron na sua última camada para ele se estabilizar. Então, ele vai doar esses elétrons, esse elétron. E o enxofre tem 6. Ele é da família do oxigênio, então tá na família 16. Então, ele tem 6. Se ele tem 6, para ficar com 8, quanto que ele tem que ganhar? 2. Então, um potássio só resolve o problema dele? Porque ele só tem um elétron. Então, eu preciso colocar 2 átomos para equilibrar esse enxofre. Então, eu precisei de 2. Então, se eu precisei de 2, eu ponho o número 2 aqui embaixo. E cada um quanto perdeu? 1. Então, mais aqui, tá? E o enxofre ganhou quantos? Ele ganhou 2. Então, aqui vai ficar menos 2. Quantos átomos aqui? Eu coloco 1? Não. 2. Como é que vai ficar aqui? K2S. O meu 2 tá umzinho, mas aqui é um 2, tá? K2S. Esse aqui é o resumo, tá bom? Agora eu vou do outro lado. Então, vamos lá. Vamos fazer agora aqui. Tá dando pra enxergar? Então, vamos fazer aqui. Esses dois são mais complexos, tá? Então, vamos prestar mais atenção aqui. Lembre-se, você não pode colocar mais, você não pode colocar menos, não pode sobrar, não pode faltar. Tudo é um equilíbrio perfeito, tá? A natureza é assim, equilibrada. Então, vamos lá. Alumínio, novamente, ele é o metal. Ele tem 3 elétrons na última camada. E o oxigênio, lembra, ele tá na família do enxofre. Então, ele tem 6. Então, vamos lá. O alumínio tem que doar 3. E o oxigênio tem 6, ele pode receber apenas 2. Então, o alumínio vai doar os 3 de uma vez? Se ele doar os 3 de uma vez, ele vai ficar com 9. Então, não. Eu vou doar aos poucos. Então, eu dou 1. Eu vou doar 2. Esse oxigênio, ele tá já estabilizado? Sim, ele tá estabilizado. Então, beleza. Só que sobrou 1, né? Então, eu vou ter que colocar outro oxigênio aqui embaixo. Então, o que eu faço? Eu pego esse elétron e dou para quem? Para esse oxigênio. Só que aí, gente, aqui vai ficar faltando 1, porque, ó, dou todos, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu ponho outro átomo aqui embaixo e vou doar, tá? Eu vou doar. Então, o que eu vou fazer aqui? Aqui agora ele tá completo. Só que sobrou aqui 2. Então, por isso que eu coloquei outro oxigênio. Então, eu coloco aqui, ó. 1, 2. Ele também tá estável, porque ele recebeu 2. Esse também tá estável, porque ele recebeu 2. E esse tá estável, porque recebeu 2. E cada alumínio conseguiu doar os seus 3 elétrons e também estão estáveis. Então, vamos lá. Cada alumínio doou quanto? 3. Então, ele vai ficar aqui mais
3. Quantos átomos eu usei desse elemento? 2. Então, eu coloco um 2 aqui. E o oxigênio? Eu usei 3 elétrons. Mas cada um recebeu 2. Então, 2. Ah, e uma outra coisa que eu queria lembrar, gente. Nós estamos falando aqui de trocas de elétrons. A troca de prótons? Não. Porque para o átomo chegar no núcleo e mexer nos prótons, ele precisaria muita energia. Então, por isso que só há troca de elétrons. Tá bom? Vamos lá. Então, acabou aqui, ó. Qual que é o resumo aqui? Al2O3. Tá certo? Beleza. Aqui o nosso último exemplo. Magnésio, está na família 2. Tem 2 elétrons para doar, porque ele é o metal. O fósforo, ele tem 5 elétrons, ele é não metal, então ele vai receber. Se ele tem 5, ele precisa de mais 3, para ficar com 8. Lembre-se, 8. Então, vamos lá. Gente, finge que não tem mais nada aqui, tá? Eu só escrevi para facilitar a nossa aula, tá bom? Então, vamos lá. Ele tem 2, então eu vou doar 2. Ele tá estável? Não, falta 1. Então, eu ponho outro magnésio e pego apenas um elétron dele, porque esse fósforo tem que ter 3 a mais. Puxa, mas sobrou. Pode sobrar? Não. Tem outro fósforo aqui? Eu coloquei, porque não pode sobrar. Então, eu vou pegar esse elétron e doar para esse fósforo. Mas falta. Aí, tá faltando 2, então eu coloco o nosso amiguinho, novamente, magnésio, para que ele possa equilibrar o fósforo. Cada magnésio doou seus 2 elétrons? Sim, ó. Cada um doou 2 elétrons. Quantos átomos ele usou? 3. Então, eu vou colocar aqui embaixo 3. E o fósforo? Cada um ganhou 3? Sim. Quantos eu usei? 2 átomos. Então, aqui embaixo eu ponho 2 e aqui eu coloco 3. Certo? Vamos fazer o resumo aqui? Como é que vai ficar esse resumo? Tá me enxergando? Não. Então, baixa um pouquinho essa câmera, só pra me finalizar aqui. Beleza? Aí. Então, aqui vai ser Mg3P2. Tá bom? Agora levanta um pouquinho. Então, beleza, gente. Aqui nós terminamos nossa aula de química, tá? Novamente, vocês têm 2 formas de tirar dúvidas. Revendo o nosso vídeo, o primeiro vídeo e o segundo, tá? Ou então, no chat, lá no Classroom, vamos tirar nossas dúvidas. Eu vou estar postando isso com os exercícios. Então, gente, vamos mandar ver que vocês vão dar certo. Até a próxima aula.